Bem. Seu Ronildo, boa tarde, Tá? mais uma vez. Seu Ronildo, eu sou o juiz que está conduzindo aqui a sessão. Vou fazer umas perguntas para o senhor, tá? O senhor não é obrigado a responder, pode permanecer em silêncio, caso prefira. O senhor já conversou com os doutores, advogados, eles estão presentes aqui para fazer a sua defesa, tá certo? Sim, senhor. Seu Ronildo, qual que é a sua idade? Fiz 43. Certo. E o senhor é casado, mora junto com a dona Naidiana? A gente casou na igreja, né? Casaram na igreja, são casados. Na igreja evangélica. Certo. E há quanto tempo os senhores são casados? Tem 17 anos, Uhum. casamento. E quantos filhos o senhor tem? 4 filhos. Todos com a dona Naidiana? Isso, todos com ela. Certo. E a profissão do senhor, qual que é? Eu trabalho com pintura. E quanto que o senhor estava ganhando mais ou menos por mês? Calculado em diária dá 5 mil e 4.800. Uhum. 4.800. E o senhor estudou até quando? Eu fiz só a quinta série. Certo. Sabe ler, é, Eu sabe ler, eu sei um assinar? pouco, né? Uhum. Assinar, né? Certo. E o senhor faz uso de bebida alcoólica, uso de drogas? Não, droga não uso, não fumo cigarro. A bebida eu sempre bebo, mas não é direto. Não sou viciado, né? Tá. Justamente tenho meus compromissos, eu também não posso estar Uhum. envolvendo com bebida, né? Certo. O senhor já tinha sido preso antes desse caso aqui? Esse- Teve, teve um problema, assim, da outra vez, a primeira vez com a Nadiane, né? Não foi nem por Uhum. causa dela, por causa da sobrinha dela, né? Certo. E o Mas senhor eu sabe que fim que teve esse caso? não entendi. Sabe qual que foi o resultado desse caso? O resultado foi por causa da sobrinha dela, né? Porque ela tinha essa sobrinha dela lá Não, nem precisa explicar. Perguntou assim, o senhor sabe se foi condenado, absolvido? não, foi absolvido. Tá, Absolvido. certo. Tá certo. Seu Ronildo, sobre os fatos aqui, o senhor conhece a acusação, né? Aqui está dizendo que no dia 7 de janeiro de 2024, lá na residência da quadra 510, conjunto 11, lote 24, no Recanto, o senhor, com a intenção de matar, o senhor agrediu a dona Naidiana, aqui de acordo com a denúncia, no início no rosto, com a panela, e na sequência com um pedaço de madeira. O senhor quer falar a respeito desses fatos aqui? Sim, eu quero falar. Certo. Essa acusação aqui de que o senhor tentou matar a dona Naidiana, ela é verdadeira? Não, é mentira. Não entendeu nada O disso. que que houve nesse dia? O que aconteceu lá foi o seguinte, né? No dia 7 de janeiro, né? Que foi num domingo, chamei ela para ir no mercado fazer umas compras. Chegando no mercado, encontramos o Anderson e a Luana, né? Que é um amigo da gente lá. Aí fizemos as compras, ele falou que estava fazendo aniversário. Aí perguntou se eu queria passar na casa dele para almoçar. Eu falei, moço, hoje é domingo, amanhã eu tenho um compromisso, mas eu vou ver com a Nadiana aqui se a gente passa lá. Fizemos as compras, botamos no carro. Falei com a Nadiana, vamos passar lá na Luana, lá na casa do Anderson. Ela, você que sabe. Falei, é melhor a gente passar, porque depois eles vão ficar falando que a gente não passou, convidou, a gente não passou. Chegando lá, a Nadiane começou a beber, né? Eu até estranhei, porque ela não está bebendo muito. Ela começou a beber, então eu falei para ela, Nadiane, tu não bebe muito a cerveja, que a cerveja é muito forte. E não depois você pode chegar em casa e querer inventar, caçar confusão, que eu já conheço já o jeito dela, né? Aí fiquemos lá, quando foi mais ou menos meio-dia, nós almoçou. Aí eu peguei, chamei ela para ir em casa, Nadiane, bora levar as compras, porque pode estragar, tem uns lá das crianças aí, tem a carne também que eu tinha comprado. Fomos em casa, deixei umas coisas lá, levamos os meninos. A Micaela e o Michel não quis voltar, que disse que o Michel, que ele treina, ele joga bola, né? E a Micaela disse que ia para casa da tia dela. Eu falei, não, meu filho, eu vou lá, mas daqui a pouco o pai volta. Mas não fica na rua, não, porque manda de carro, que eu tenho muito cuidado com eles. E voltemos, retornemos para o aniversário. Chegando lá, a Nadine começou a beber, começou a falar, meu irmão tinha acabado de chegar lá, eu fiquei conversando com o Marro Gilberto lá,
sobre serviço, que eu tinha pegado no serviço no Parcoê. E lá, nessa hora lá, tinha uma moça lá que eu nem conheço, nunca vi essa moça, né? Aí a Luana fez uma brincadeira, que é amigo dela lá do Foguinho, do antes, né? Mas da Luana. O Foguinho é porque eu tenho um apelido de Foguinho, mas o nome dele é o Anderson. Aí a Luana fez essa brincadeira. Nadiane, cuidado com essa moça aí, que ela é o cão para pegar homem casado. A Nadiane, com isso, ela já ficou com ciúme, né? Ficou, eu tô de olho. Falei, Nadiane, não vai beber e vir trazer problema lá em casa, não, Nadiane, porque eu não quero confusão, não. Aí eu fiquei ali, fiquei tipo com vergonha ali, sabe, aquela coisa dela. Aí fiquei conversando mais meu irmão, o Gilberto pegou, falou, não, moço, fala nada não, deixa para falar amanhã. E do jeito que ele falou, eu fiz. Quando foi mais ou menos ali umas 5h40, 5h40 da tarde, eu chamei ela para ir embora, fomos embora. Chegando em casa, não falei nada para Nadiane. Ela abriu o portão para mim entrar com o carro, entrei com o carro, com a Export. E, e foi coisa rápida, assim, que eu estou até sem entender. E mais ou menos uns 5 minutos que eu cheguei em casa, aí o Vandeilson chegou. Era um rapaz que ia trabalhar comigo no outro dia, que ele estava tentando me ligar e não estava conseguindo. Meu celular tinha descarregado, e lá onde eu estava não tinha o carregador que estava no meu celular. Aí eu conversei com ele e falei, moça, eu vou descansar agora, que eu tenho um compromisso amanhã, né? E eu ainda vou fazer janta ainda para eu levar. Assim, nesse momento eu entrei em casa, fui lá no banheiro, voltei, não falei nada. A Nadiane, ela já levantou com aquela maior ignorância dela, né? Perguntando por que que eu vim embora. E eu falei, Nadiane, tu me pergunta por que eu vim embora. Eu vim embora por causa dessa falta de respeito tua na casa dos outros, Nadiane. Aí comecei a falar para ela, ó, é melhor você me respeitar, porque esse negócio não tá certo. Toda vez que tu bebe é desse jeito. Aí ela já começou a me xingar, me chamando de desgraçado, que eu tinha vindo embora por causa dessa menina lá. Eu pedi para ela me respeitar. Eu falei, não adianta, tu me respeita, né? Que eu sou seu marido, né? Não sou palhaço seu, não. Aí, enfim, né? Aí, nessa hora lá, eu peguei e falei, ó, amanhã, quando eu chegar do serviço, eu quero uma conversa séria com você. Se você não mudar esse jeito teu quando você bebe, eu vou pegar minhas coisas e vou para casa do meu irmão. Aí foi na hora que eu nem esperei, só descuidei, só vi ela falando, eu vou te matar, seu desgraçado. E pegou o rodo e já me deu uma paulada na minha cara, eu botei a mão, quebrou o dedo aqui em 2 lugares, né? Aí o rodo, quando o rodo quebra, é, ele quebrou no meio, né? Aí ela pegou aquela outra parte e enfiou no meu peito, só que eu virei, pegou desse lado, né? Do lado direito aqui. Me deu uma furada do lado direito. Aí foi na hora que eu peguei o outro pedaço e fui nela. Falei, tu quer me matar? Você tá ficando louca. E nessa hora ela pegou, me deu um empurrão. Eu tentei evitar essa briga para não ter essa briga em casa, mas não teve jeito. Foi na hora que ela me empurrou e foi na hora que eu e ela caiu. Foi na hora que ela bateu a cabeça bem lá na parede, que lá em casa a cozinha é sala e cozinha, né? É dividido. Tem um balcão no meio e ela bateu a cabeça bem onde tem um grafiado. Aí nesse momento a Eva chega, né? A Eva chega, batendo no portão. Aí eu fui lá, atendi a Eva, abri o portão para a Eva entrar. A Eva entrou, mas a Janaína, filha dela, perguntou o que é que foi. Falei, não, a Nadia tá ficando doida aí, querendo matar ali em casa. E logo em seguida a Maria chega, né? A Maria chegou logo em seguida, já foi caçando confusão. Eu pedi para ela parar, que eu não queria confusão com ela. Ela saiu, quando ela voltou, já veio ela, o namorado dela, o filho dela, né? O filho dela já chegou com agressão, querendo me agredir. Ele lá, eu lembro que ele deu um chute no portão lá de casa. Eu falei, se você quebrar o portão, você vai pagar. Aí eu peguei, eu falei, eu vou sair. A Nadiane, ela não tinha desmaiado, não. Isso é conversa. A Nadiane não desmaiou. A Nadiane veio atrás de mim, puxando minha camisa, pedindo para eu não sair. Eu falei, não, eu vou lá pro meu irmão. Eu vou lá apontar o Gilberto lá. Aí eu peguei e tirei o carro da garagem. Fui lá, entrei em casa, peguei a chave do carro, tirei o carro da garagem. E se eu tivesse saído logo, talvez não tinha dado nem esse problema todo. Eu peguei e desci do carro para fechar o portão. Quando eu retornei no carro, que eu entrei pro carro, filho da Maria veio,
que abriu a porta do meu carro, tentou arrancar a porta do meu carro. Eu pedi para ele tirar a mão do meu carro. Aí ele foi e tirou. Na hora que ele tirou, eu botei o cinto de segurança. Quando eu liguei o carro, eu escutei só ele correr. Eu vi na hora que ele correu, ele pegou a pedra. Aí tinha mais duas moças lá, que é a filha da Lúcia, né? É, a filha da Lúcia, tava a mãe dele, que é a Maria, e a filha da Eva, que é a Janaína. Não tinha mais ninguém nessa hora. Quando eu escutei, vi só as pedradas. Foi na hora que eu saí doido, né? Eu peguei, vão quebrar meu carro. Aí eu cheguei no meu irmão desesperado. Meu irmão perguntando o que é que foi, irmão, o que é que foi? Eu falei, olha aí o que aconteceu aí. Aí a Nadiana acabou de aprontar comigo ali. Ele falou, não, fica aí, eu vou lá. Eu falei, "Não, eu queria ir lá na delegacia registrar uma ocorrência, mas ele falou, não, moço, é coisa de bebida e amanhã vocês resolvem isso aí. Aí, não, pegou o carro dele, eu vou lá ver o que é que tá acontecendo. Chegou lá, os polícias já estavam lá, já tinha um bocado de gente lá, e um fala uma coisa, outro fala outra, e o que aconteceu lá em casa foi isso. Aí, quando foi no dia 11, né, eu me apresentei na delegacia. Me apresentei na delegacia. Lá, a delegada me intimou lá, eu contei minha situação, né, e, e é isso aí. Contei minha situação lá, para ir lá. Só que tem um negócio que tá errado, porque quando eu cheguei na delegacia, o depoimento da testemunha não tava, não tinha aí essas coisas que estão me acusando desse jeito. Lá estava outro depoimento. Aí quando eu cheguei lá na DPE, eu passei pela audiência lá, né, pelo juiz, o juiz falou, não, você vai descer, seu Rony, até resolver a sua situação. Aí cheguei lá né, lá no presídio lá, né, na triagem, eu acho que depois de uns 10 dias a minha situação chegou, aí chegou me acusando com essas coisas tudo aí. Eu até chorei muito, porque nunca imaginava passar por o que eu estou passando. Então foi isso aí que aconteceu lá em casa. E, e quero falar aqui para, né, para a justiça aqui que eu vi o canadiano há muito tempo, né? Nós nunca teve briga nenhuma dentro de 15 anos. A Nadiana, dentro de 15 anos, nós nunca teve confusão nenhuma, nunca discussão nenhuma. A Nadiana, ela veio ficar desse jeito de 3 anos para cá, depois que ela começou essas amizades com essas pessoas aí, né? Justamente com a Maria. E eu venho sempre conversando com ela, Nadiana, afasta dessas pessoas, porque essas pessoas você vai acabar trazendo problema para dentro de casa. E foi o que aconteceu. Infelizmente aconteceu. Eu estou aqui, pagando por uma coisa que não aconteceu. O senhor disse que ela foi para cima do senhor, né? Ela agrediu o senhor Agrediu. como e onde? Onde que o senhor ficou lesionado? O que que aconteceu? Ela me agrediu, né? Ela arrumou na minha cara. Eu botei as mãos para me defender, para não pegar no meu rosto, quebrou o dedo, né? Quebrou o dedo aqui, em 2 lugares, e me deu uma furada nas costas. Certo. E a dona Nadiana também tem um laudo aqui dizendo que ela tem algumas lesões. Aí, como que foram feitas essas lesões? É, lesões mesmo assim de dar tapa nela, não meio tapa na Nadiane, não de tapa na Nadiane. A única coisa que eu fiz foi pegar o outro pedaço do rodo e me defender, só foi isso. Aqui, de E acordo com a denúncia, diz que o senhor agrediu a dona Nadiana no rosto, com uma panela e depois com um pedaço de madeira. Isso aqui né, aconteceu? não teve nada de panelada, não aconteceu nada de panelada, nem pedaço de madeira. A única coisa que foi quebrado lá em casa só foi o cabo do rodo. E lá em casa também não tem vassoura também. Lá em casa não tinha vassoura, só tinha esse rodo lá. Lá em casa estava sem vassoura. Uma vassoura que tinha lá era aquele cabo de metalon. Ele tinha estragado e não tinha comprado outro. E só tinha esse rodo lá em casa. Não tinha Uhum. nada de cabo de vassoura. E o senhor ouviu aqui algumas testemunhas dizendo que quando chegaram lá, a dona Naidiane estava desacordada. Isso aqui aconteceu? Isso aí é conversa. Nadia não desmaiou. Ela não estava desacordada. Isso aí não, porque não tem como uma pessoa dizer que desmaiou se a pessoa levantou e veio pedir para mim não sair. Não tem, não aconteceu isso aí não. E tinha mais alguém na casa? Na É, hora? na hora da coisa, É.
tinha, assim, de pessoas. Quem que tava lá na casa Não, lá quando em isso casa só aconteceu? tinha eu, a Nadiane e meus filhos, né? As duas filhas minhas. Tinha, Eles viram essa briga? Os é, meninos? a, a mais novinha, eu lembro quando ela chegou, ela vinha dormindo dentro do carro, ela estava dormindo. A Ana Luísa, que tem 9 anos, né? Vai fazer 10 anos. Ela, nessa hora que eles falam que ela foi chamar na casa da Eva, né? Eu não lembro que a Ana Luísa ela saiu, que o portão estava fechado. Quem abriu o portão foi eu. E eu não, essa parte aí dela de chamar esse pessoal, eu não lembro, né? E como é que era a relação do senhor com a dona Naidiana? A relação Era minha, tranquila ou tinha muita briga? não, sempre uma relação boa, nunca teve muita briga, não teve briga. Tem discussão, assim, a discussãozinha de casal mesmo, né? Porque eu tenho um filho com ela e eu peço sempre para ela tomar cuidado com as crianças, né? Para não deixar as crianças na rua. Porque a Nadiana, ela é uma pessoa que ela gosta de estar muito na casa dos outros. Aí conversa, sei lá, conversa, não sei o que é que ela faz na casa dos outros, que ela conversa, é jogando conversa fora, né? E, e nunca teve confusão com a Nadiana, não. Foi a segunda, a primeira vez. E eu não sei o que é que está acontecendo aqui, porque esses povos estão falando isso de mim, não, porque nunca tive briga com a Nadiane. O senhor disse que tava no aniversário, né? Isso. O senhor tinha bebido nesse dia? Sim, eu bebi. O senhor tava embriagado? Nós tinha, eu mais ela, assim, também muito, que nós começamos a beber desde cedo, eu acho que era umas 10h30, mais ou menos. Ok. Então, doutora promotora, passar para a senhora, pode ficar à vontade. Sem perguntas. Dois. Isso. Então, na escola, todos estão estudando, graças a Deus. Não entendi. Isso. Sempre sal com meus filhos, vou no zoológico e com a Nadiane, eu sempre viajei antes, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2002, nós viajamos para Bahia, levei os meninos, levei tudo. E sempre sal com ela, a gente vai em shopping, vai... Na minha vida com a Nadiane sempre foi bom, não tenho que falar nada da Nadiane, não. A Nadiane, para mim, é uma pessoa boa, sempre me ajudou. Ela não tem um serviço assim físico, mas ela sempre faz a diária dela, faz as unhas dela, faz os cabelos. E é isso aí. Tá certo. Lá em casa, lá sempre eu fui o cabeça da casa, sempre eu que trabalhei. Elas fazem umas diárias. Mas durante 15 anos a Nadiana ela nunca trabalhou, sempre lá em casa foi eu. Ela veio trabalhar desses, né, esse tempo pra cá. Eu votaria sim, porque é uma pessoa boa, uma pessoa que eu sempre respeitei ela, né? Nunca tenho uns 17 anos de casado com ela, nunca traí a Nadiane por nada, sempre meu respeito foi bom com ela. E ela sempre me respeitou também, eu mesmo até agora eu não estou entendendo por que essa briga, se é por causa de ciúme dela, ou foi por causa da bebida, né? Senhores, seus jurados, alguém tem alguma pergunta? Seu Ronildo? Pedir para a senhora mandar por escrito, tá certo? Pega aí, por favor. Ei, vocês têm, né?
Aqui, seu Ronildo, uma testemunha disse que havia cacos de vidro ali, possivelmente de um espelho. O que aconteceu com esse espelho lá? O senhor lembra? É, não, não teve lá em casa, ninguém quebrou nada, nem eu e nem a Nadiane. E justamente lá onde eu teve a briga, que foi na sala, lá não tem espelho. O espelho que tem lá fica na garagem, que é onde ela faz a unha, né? Faz o cabelo das clientes dela. E isso aí também é isso que tinha que coisar aqui que o agente falou quando chegou lá, tinha umas coisas quebradas. Lá nem eu, nem a Nadia não quebrou nada. E, e eu não sei quem foi que quebrou essas coisas lá em casa. Porque lá em casa não teve briga assim de garra a garra, coisa não. Teve só esse rodo que ela arrumou em mim, né? E esse empurrão que ela me empurrou. Não teve briga assim para um rogar o outro na parede. Não, não teve nada disso. Ok. Ok. Mais alguma pergunta? Senhores? Tá certo, seu Ronildo, a gente vai terminando aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer antes da gente encerrar? Excelente. Não, não, o que eu tinha que falar é só isso mesmo. Tá certo. Então, o senhor pode voltar para o seu lugar ali, por gentileza, então. Bom dia, senhora dona Naidiana da Rocha Costa. Isso. Bom dia, dona Naidiana. E, doutores, aí eu vou fazer só as perguntas mais gerais aqui, tá? Depois eu passo para os senhores aí para as perguntas mais específicas. Dona Naidiana, a senhora foi indicada como vítima nessa acusação aqui de tentativa de homicídio em que o réu é o seu Ronildo Bispo da Gama. A senhora é o quê do seu Ronildo? A senhora é esposa dele? Há quanto tempo vocês estão juntos? E vocês têm filhos? Quantos filhos? Qual que é a idade deles? Eu tenho uma filha de 15 anos, tenho um filho de 12 e tenho uma filha de 4 e tenho uma filha de 8 anos. Tá certo. É, depois eu volto aí na questão do relacionamento. Mas falando sobre os fatos aqui, dona Naidiana, a denúncia se refere a um ocorrido no dia 7 de janeiro de 2024. De acordo com a denúncia, o seu Ronildo agrediu a senhora com uma panela, depois com um pedaço de madeira, por isso ele está sendo processado aqui. A senhora se recorda dessa data? A senhora se lembra aqui? Tá. O que a senhora se lembra de ter acontecido lá naquele dia? Eu só lembro que Uhum. Como é que foi? Vocês estavam onde? a gente estava bebendo, eu e ele. Os dois estavam bêbados. Aonde vocês estavam? A gente estava na casa de um amigo. Uhum. E o que vocês tinham bebido nesse dia? A gente bebeu cerveja, eu acho que ele bebeu bebida quente. Eu sei que eu mesmo bebia bebida tipo cerveja, né? Sim. E aí, o que aconteceu? A gente começou a brigar, discutir em casa, né? A gente começou a brigar mesmo, né? Briga normal, né? A briga de bater boca ou briga de Primeiramente a gente agressão? começou a brigar boca, né? Uhum. Aí depois a gente começou a brigar os dois, né? Brigando na. E como é que foi essa briga? Quem bateu em quem? Onde que bateu? Como é que foi? Eu e ele, os dois, né? Mas eu acho que eu bati mais nele um pouco, né? Como que a senhora bateu nele? A senhora se lembra? O Eu bati muito, eu bati nele de soco e fiz outras coisas lá com ele também. que a senhora fez? Ele tava, a gente tava com pau. Eu peguei um pau e bati nele com um pau e ele foi para se defender, né? Pegou o pau, tomou o pau. E o que ele fez? A gente brigou, na verdade, eu briguei mais ele, não foi nem ele que quebrou meu pé. Na hora da briga, né? Aí eu fui e torci meu pé. Depois esse pé aqui. Uhum. Não foi nem questão dele ter quebrado meu pé, né? Mas ele agrediu a senhora?
A gente brigou. Bem, só briga mesmo, né? Mas aí, como é que foram essas agressões? É isso que eu quero saber. Na verdade, eu caí e eu bati a cabeça. No que eu bati a cabeça, cortou aqui, ó. Aqui na minha cabeça e um pouquinho aqui na minha sobrancelha. A senhora bateu onde? Eu caí na hora, Uhum. E a senhora lembra onde a senhora bateu a cabeça? lá no quintal, em casa. E isso tudo aconteceu no quintal, dentro de casa? Onde que foi? Foi nada fora. Nada fora. Mas aí, como que a senhora bateu a cabeça no quintal? Como é que foi isso? Eu caí, eu me lembro que eu levei uma queda lá e bati a cabeça assim, machucou aqui. Uhum. Um pouquinho, não foi muito, não, foi pouco. E vizinho nenhum viu a discussão minha mais dele, só foi entre eu e ele. Só tava eu e ele. A senhora E nenhum chegou, vizinho. a senhora chegou a desmaiar nesse dia? Não me lembro se eu me desmaiei, não. Não lembro. É, a senhora viu se algum vizinho chegou depois da discussão lá? Não, depois do que aconteceu, chegou só algumas pessoas, mas não foi nem muita gente assim, para dizer que viu tudo. Teve muita gente que não viu. Só foi entre eu e ele. Só tava eu e ele. E primeiramente, o meu portão até fechado é fechado. Ninguém nem via que passava na rua. Ele é todo fechado. E tinha mais alguém em casa Não, nessa hora? na verdade não tinha ninguém, só tinha eu e ele. Os filhos da senhora estavam onde? Meus filhos tinham saído, estavam na casa da amiga. Qual amiga é essa? A minha filha estava na casa da amiga dela, da Isabel. E meu filho tinha saído, né? E depois do ocorrido, a senhora precisou ser levada para atendimento, para o pronto-socorro, para algum hospital, alguma coisa assim? Eu fui no hospital do Gama. E a senhora sabe quais procedimentos lá a senhora precisou fazer? Foi só atendida? Precisou Não, dar só foi ponto? Ficou internada? Como é que foi? E aí só dei uns pontinhos aqui na sobrancelha, mas acho que só foi 2 pontinhos. Somente. Aqui na sobrancelha não, foi aqui na cabeça. Uhum. Tá. E a relação da senhora com o seu Ronildo, como é que era? Era tranquila? Vocês já tinham brigado antes? Era comum ter briga? Como é que era isso? E qual que foi o motivo dessa briga nesse dia? A senhora lembra? Eu não sei, essa briga foi assim, uma coisa muito estranha. Briga normal mesmo, né? Discussão mesmo, entre eu e ele. Né? Briga de cachaça, né? Que nós dois estávamos bêbados, Uhum. a gente estava bebendo. Certo. Bom, doutora promotora, passar para a senhora, pode ficar à vontade aí. Bom dia, Naidiana. Meu nome é Leida. Eu tentei contato com a senhora no ano passado e tal, mas a senhora não quis encontrar comigo. Mas eu espero que a senhora esteja recebendo lá o auxílio dos encaminhamentos que eu fiz. Lá a senhora estava recebendo Bolsa Família, agora está recebendo o auxílio do DF, do Prato Cheio, e tudo isso junto lá do CRAS, né? Bom, a gente já também fez uma audiência junto, quando a senhora fez por videoconferência, foi eu que fiz a audiência com a senhora. Bom, como eu manifestei lá, eu já entendi qual que é a real situação desse caso, né? E eu queria que. Eu vou passar o vídeo aqui para a senhora do hospital, quando o policial foi lá te ouvir, quando a senhora ficou lá logo depois de ser agredida, e a gente vai esclarecer melhor alguns pontos, tá bom? Felipe, pode baixar aí, por favor.
Aí a senhora pode só ficar um pouquinho de lado com a cadeira, assim, para a senhora conseguir ver. Mas fica para cá, porque aí como eu vou falar com a senhora, mas aí vira para cá para os jurados, para eles conseguirem ver o que que a senhora vai estar falando. Só um minutinho que vai aparecer a imagem aí, tá? Tem. 1835, 44, 501. Olha, agora pode olhar aí para a tela, se a senhora quiser vir um pouco para trás com a cadeira também, como ficar melhor para a senhora. Esse aí foi o vídeo gravado lá no hospital. Assim que a senhora foi socorrida, vamos dar uma olhada nele para a gente esclarecer alguns pontos. Tá. Tem como voltar? Excelência, pela ordem. Diga, doutor. Só dá uma pausa. Excelência, pela ordem. Pode falar, doutor. Excelência, esse foi da fase inquisitorial, então aí não teve oportunidade de ter o contraditório. Então, de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, não é prova produzida em juízo. Não, Vou deixar o sim, meu protesto, Excelência. eu deixo registrado, mas aí vamos fazer o contraditório agora, doutor. Ela vai poder explicar, o senhor vai poder fazer pergunta também. Oportunidade não foi feita. Não, sim, Sim, sim. perfeito. Só quero deixar registrado que esse vídeo não tem valor jurídico, porque não foi feito contraditório na oportunidade, e o artigo 155 diz que não é válido. Tá. Está registrado, Excelência. Muito obrigado. Consta aqui, aí no momento oportuno o senhor explica para os jurados, enfim, mas não vou proibir passar o vídeo, porque está nos autos, enfim, não posso proibir, mas Excelência, está a registrado. parte inquisitorial fica toda registrada nos autos, Sim, mas o que vale é o produzido em juízo. Muito obrigado, Excelência. sim, senhor.
Pronto. Agora vamos conversar sobre isso? Pode virar para cá agora. Agora que a senhora viu o vídeo lá do dia, do hospital, a senhora conseguiu lembrar de alguma coisa? Só que eu lembro, tipo assim, a hora o que aconteceu, eu me lembro de uma Uhum. voz muito feia, né? E assim, tipo assim, ele olhava assim para mim com a cara muito feia, né? Um rosto bem, né? Aí ele falava que ia me matar, e eu falei, você vai me matar? Pois eu também vou te matar. Porque, tipo, eu e ele tava bêbado, né? Sim, Aí a voz estava só falando que ia me matar. Eu falei, pois você vai me matar, eu também vou te matar. tá certo. A sua filha Ana Luísa, ela é a que tem quantos anos? A Ana Luísa tem 8 anos. A senhora sabe se na hora do momento da discussão e quando começou a luta entre vocês, ela estava dentro de casa junto com a pequena de 3? Na verdade, eu não É porque a senhora disse que os dois mais velhos, que a moça e o rapaz, estavam na casa dos amigos, né? E as menorzinhas? Uhum, tá. E a de 3? Quem é que pegou a de 3 e levou para onde? é A de 3? Tá. de 8 de 4. Tá, então a de 8 consegue abrir o portão e sair. Tá certo. Porque o portão ele é fechado, mas é aquele portão que ele só fica encostado. Então ela pode abrir e sair. Normal. Sei. Tá bom. Aí, vocês tinham ido no açougue, ou então no supermercado nesse dia comprar uma carne? Tá. E vocês foram comprar coisa para o churrasco lá na casa onde foi a Não, confraternização? Certo. E começou alguma discussão por conta lá da compra do mercado ou não? não, nada. Tá. E qual que foi o motivo da discussão entre vocês? Começou primeiramente que ele me chamou para mim ir embora e eu não escutei, né? Uhum. Aí já nisso ele já começou discussão normal, não foi me agredir nem nada, não. Bate-boca. Ele só bate boca Hum. mesmo. Aí a gente foi embora para casa. Aí quando chegou em casa que a gente brigou. Tá, mas aí quando vocês chegaram em casa, o que aconteceu? Como é que um bate-boca evoluiu para luta? Aí eu não sei que foi discussão mesmo, né? Tá. Discussão. E qual que era o teor? O que que um falava com o outro? Ele falava alguma coisa, te chamei para ir embora e você não foi. Aí você começa, mas quem manda em mim sou eu. O que que era? Eu não falei que Ah, porque eu falei para ele que eu não estava escutando o que ele estava falando, né? uhum, Porque o som estava alto e não dava para eu escutar. E aí? Aí ele não aceitou? Por que que o assunto não terminou aí? Ah, tá, tudo bem, você não escutou, então beleza, a gente já voltou para casa.
Tá, que história é essa que o dente dele ele quebrou e ele foi colar o dente? É porque, na verdade, o dente dele é colado mesmo. Uhum. E a Mas em que momento que foi esse? foi lá também. Foi Lá onde? Na sua casa ou lá na minha na casa, não. Foi lá na casa do cara. E ele do me cara? chamou justamente para ir embora para colar esse dente. Porque o Entendi. dente dele é só colado. Tá certo. A senhora. Mas aí ele colou o dente e aí a gente começou a brigar. Entendi. Certo. A senhora se recorda dele ter te agredido com uma panela? E que a Ana Luísa tentou até proteger a senhora e acabou sendo acertada também? Como assim? Explica melhor. Foi, né? Uhum. Foi entre eu e ele a briga. Certo, mas e a panela? A senhora se recorda da panela? Sim. Tá. E como é que foi? Em que horas que. Agora conta pra gente, lógico, na medida do que a senhora se recordar, como que foi esse cabo de vassoura ou de rodo? E que horas que entrou a panela? Que horas que entrou o cabo de vassoura? Que E horas que aí, entrou o aí espelho? Não? Tá. E o soco, o pontapé, começou com soco e pontapé ou já começou com panela ou cabo de vassoura? Uhum, bem normal. sei. E como é que foi? A senhora foi para cima dele, ele foi para cima Eu da fui senhora? E o pra cima dele e ele foi pra cima de mim também, mas eu fui pra cima dele. certo. E o que que fez a senhora ir para cima dele? Ele te xingou? A senhora disse ali no vídeo que ele te xingou de vagabunda. Mas ele te xingou de alguma outra coisa? Ele te ameaçou? Não. Não me ameaçou. Tá, mas a senhora no vídeo falou que ele vivia dizendo que ia te matar. Não, na verdade, ele falou nesses dias, igual eu tô falando pra você, né? Que ele, Então nesse dia. a voz, falava, uma voz Uhum. bem grossa. Tá, essa voz a senhora diz, não era a voz dele, era a voz do quê? A senhora quer dizer que era o quê? Um demônio, um espírito? Ai, eu não sei que voz era aquela, não, mas é uma voz muito esquisita. Mas vinha da boca dele? Ele não era, aquilo ele não era normal, não, uma voz daquela. Deus me livre. Sei. Eu não gosto nem de imaginar essa voz. Pois é, tem que orar muito, né? E aí vocês começaram a brigar, e como é que essa briga terminou? Terminou, acho que na hora que eu caí. Sei, você caiu por quê? Porque você desequilibrou? Ou ele te empurrou? Ah, nem lembro na hora, tanta, foi tanta briga que eu nem me lembro como foi que eu caí. Eu só sei que foi na hora que eu caí, que eu bati a cabeça. Certo. E a senhora caiu de frente ou de costa? Ah, eu não me lembro não como foi não, se foi de frente ou se foi de costas. O espelho tinha um Mas vidro. tipo assim, eu já tinha caído. Hum, Na hora que machucou aqui, já uhum, tava machucada antes de eu cair, né? E uhum. foi na hora que acabou tudo, foi na hora que eu caí. Mas eu já tinha caído e já tava machucada aqui. Ah, então você caiu uma vez, levantou e caiu de novo. Eu caí por um monte de vez. Não Certo. foi uma vez, não. Enquanto você estava caindo, ele continuava te batendo. E ele me batendo, eu bati mais nele. Certo, mas a senhora chegou a desmaiar a ponto dos vizinhos acharem que você estava morta. E ele conseguiu sair de lá dirigindo o carro. Então, como é que a senhora bateu mais do que ele? Sendo que a senhora teve que ir para o hospital, ser socorrida, desmaiou. Certo. E E um vidro ou aconteceu. um espelho lá que quebrou? Foi, mas ele quebrou porque ele não era muito bom. Como assim? O espelho não era muito bom? É, Mas qualquer. aí, Ah, eu até tirei esse espelho, porque eu tava com medo até por causa dos meus filhos. mas o que que aconteceu para o espelho quebrar? Ele não quebrou assim do nada. Alguém encostou nele, alguém empurrou ele. O que que aconteceu? Tá certo. Esse cabo de rodo ou de vassoura, ele já estava quebrado ou quebrou lá na hora? Ah, eu não me lembro.
se foi quebrado na hora, se já estava quebrado. Mas eu acho que ele já estava quebrado. Tá, aí cada um pegou um pedaço do pau e foi para cima do outro, ou ele tomou o pau da sua mão, ou a senhora tomou o pau da mão dele. Era só um. E aí? Era só um. Tá, então ele estava com esse pau primeiro? Primeira vez, na verdade, quem pegou esse pau foi eu. Hum. Aí ele, para se defender, tomou o pau de mim. Aí começou os dois, né? Mas a senhora não Eu acabou ia- de chegar que a senhora foi lá e tomou o pau dele? Hã? A senhora não acabou de dizer que a senhora foi lá e pegou? Diga. Eu contestaria porque a doutora promotora não pode induzir a resposta dela. A resposta que ela deu, se a promotora não aceita e faz Eu só outra estou para ela pedindo para mudar. esclarecer, porque Eu não, ela falou não uma pode, coisa primeiro e ela agora dá uma falou resposta, outra. a promotora provoca para ela dar uma diferente. O Ela tá- induzimento, a pergunta não pode. Não, ser. doutora, ela não está induzindo, doutor. É só para esclarecer mesmo. Sim, mas ela esclarece, ela pergunta até responder do jeito que ela quer. Enquanto a resposta não for do jeito que ela espera, ela continua perguntando. Não, eu acho que ela não está induzindo, não, Inclusive, doutor. Excelência, Eu só Diga. tô em juízo, a olhando as primeira vez que eu estou contradições. ouvindo falar em espelho é agora. Em juízo não apareceu espelho. Como Entendeu? não, doutor? Se as alegações finais do Ministério Público fala lá de espelho, fala de vidro, tudo isso Você está falou, nos autos. mas no contraditório não existe espelho. Mas as alegações finais não fazem parte do Você escreve contraditório? o que quiser. Agora, se tem nos autos, eu posso escrever. A própria O avião filha baixou lá e não lá, a baixou. própria filha disse que ele quebrou o vidro na cara Não dela. tem depoimento de filha nenhuma, doutora. Que não tem, eu vou passar aqui. Como assim não tem? Mas se não tem nos autos, não pode. Tem nos autos, claro que tem nos autos. Doutora. E no contraditório não tem, doutor. Mas eu acho Doutor, que a abordagem impossível, sua do doutor, contraditório fazer um é algo muito Só- pessoal. O que é o contraditório para o senhor? Doutora. Mas assim que está sendo, doutor. A sua abordagem é que está sendo só para o que Doutor. interessa ao Vamos senhor. obedecer. Eu estou olhando, mas Vamos sim, obedecer a- mas a leitura que o senhor faz, a interpretação totalmente individual sua. Então não induza ela a Eu resposta. não estou Se induzindo ela ela der a uma resposta. aceite a resposta dela. Tá. Olha, eu vou falar uma coisa. O senhor já é uma pessoa de idade, eu estou te tratando com muito respeito, mas eu também peço que o senhor me trate com respeito, tá bom? Então, assim, tudo que o senhor não concordar, e fazendo menção, inclusive, ao código que o senhor pegou aí, é só o senhor discordar e fazer constar em ata. Esse que é o procedimento. Muito simples. Ok, a gente não precisa ficar aqui batendo boca. Eu estou te tratando com respeito, sempre tratei o senhor com respeito desde lá da primeira fase, e eu peço que o senhor também me respeite. Eu tenho uma parecida, sabe? Eu tive um AVC, Pois é. aí eu teria que ter feito no biologia. Infelizmente, isso, desculpa. Eu não fiz e minha voz ficou uma voz parecendo. Mas não é isso. O senhor foi, levantou, ficou em pé. Não precisa disso. A gente está aqui para esclarecer. É natural que eu vá fazer perguntas que não agradem à defesa. Da mesma forma que vocês vão ter o momento de falar. E respeite o código Certo. e respeite a resposta dela. O senhor pode fazer constar a sua resignação na ata. No contraditório não tem panela. Doutor, deixa eu falar uma coisa. Todas as vezes que ela falar uma coisa e logo em seguida falar outra, o senhor pode ter certeza que eu vou perguntar de novo para ela explicar. Por que que no primeiro momento a senhora fala A e agora a senhora fala B? Não estou induzindo, só estou querendo que ela explique a contradição, só isso. Diga. Usa ela da resposta que você queira. A resposta que você quer. Tá bom. Quer dizer, eu não acho que a doutora está induzindo, doutora. Ela está só pedindo para a vítima esclarecer. Que aparentemente pode ter alguma contradição aqui. Mas eu tô de olho aqui. Mas por enquanto não vi nenhum problema, doutor, na inquirição. E o senhor depois vai poder fazer as perguntas também. Então, vamos prosseguir. Tá certo. Pode sair, doutor. Então, superando essa do pedaço de pau lá de rodo ou de vassoura, que a gente não conseguiu entender exatamente, mas os dois tiveram posse, os dois pegaram nesse objeto em determinado momento. Tá. E quem que socorreu a senhora? Del é Maria Delvani? Não sei o nome
Não sei o nome dela completo, não. Ela é sua vizinha? Muito não. Ela mora um pouquinho longe. Só mora na mesma rua. Certo. A senhora lembra de ter gritado, pedido socorro nesse dia? Eu chamei, acho que socorro. Tá certo. Quem que é Eva? Tem alguma amiga da senhora chama Eva? A Eva, na verdade, a Eva não tem nada a ver com esse negócio. A Eva, na verdade, nem lá ela não tá. Eu sei porque o nome dela aparece no processo como se a sua filha tivesse ido até a Eva para buscar ajuda. Então, por isso que eu queria saber quem é que é essa Eva. Mas ela não estava. Não, Ok, ela não tem nada a ver. certo. Bom, e vamos falar agora sobre o relacionamento de vocês. A senhora disse que já está com ele há bastante tempo, né? Já tem muito tempo. E como que é? Sempre foi um relacionamento tranquilo, sem violência? Quando eu falo violência, não é só violência física, não, é violência verbal também. Ou vocês sempre costumavam brigar? Não, briga assim, igual, igual essa que aconteceu, não. A gente brigava normal, só discussãozinha mesmo de boca, não era. Tá, a senhora já chegou a registrar ocorrência contra ele no passado? Já, mas isso já tem muito tempo. Depois disso não tinha acontecido mais nada, não. Tá, mas nessa vez que a senhora registrou a ocorrência foi por quê? O que que aconteceu? Isso já tem tanto tempo que eu nem me lembro mais. Já tem um tempo já. Foi no final de 2022, ou seja, tem 2 anos e 3 meses. A senhora não se recorda o que que aconteceu? Tem muito tempo. Tá, eu vou te mostrar uma foto aqui para a senhora falar para a gente que é relacionada a esse fato aí, tá? De 2022. Só um instante. É o ID 194372-111. Aí eu vou te mostrar umas fotos, aí pode abaixar o laudo, que esse aí é o laudo do IML. Isso que eu vou te mostrar agora são as imagens desse fato que teria acontecido em 2022, tá? Em outubro de 2022, quando a senhora registrou a ocorrência. Pode descer. Pode descer, mas a foto vai dar para entender. Não, tá bom. Pode mostrar, pode descer. Pronto, aí, ó. Aí, ó, pode dar uma olhada. A senhora vê aí marcas no pescoço? Pode descer um pouco. Pode descer. Ah, não, esse aí é no rosto. Pode subir. Pode subir. Aí. A senhora se recorda agora o que que aconteceu? Pode. Foi em 2022. Tem 2 anos e 3 meses. A senhora se recorda se foi na delegacia, registrou uma ocorrência dizendo que ele teria te enforcado? Já tem tanto tempo esse negócio. Mas é normal, assim, a pessoa tentar enforcar uma outra e se esquecer? Tá. Mas aí é o caso anterior, né? Conta na ocorrência estrangulamento, enforcamento. Eu falo enforcamento porque.
Hoje é dia 15 de janeiro. Hoje foi marcado para esse fato que ela colocou. Esse fato aí. Doutor, espera o seu momento, doutor. Só estou querendo contextualizar, pelo amor de Deus. O senhor vai ter o seu momento de fala. O senhor me interrompe o tempo todo. Deixa eu terminar. O senhor vai ter o seu momento e eu vou respeitar. Tudo bem, o senhor vai ter esse momento. Por que que o senhor não consegue esperar para o senhor ir mostrar toda a sua resignação, o seu descontentamento com a minha fala no momento oportuno? Senão a gente vai ficar aqui até meia-noite e não vai sair do lugar. Bom, ok. A senhora, as brigas entre vocês eram constantes, mesmo que fosse só de palavra, assim, de boca, eram constantes ou não? Não, E qual que era o motivo quando vocês brigavam? besteira mesmo. Era briguinha mesmo. Besteira. Certo. A senhora trabalha? Ele sempre que sustentou a casa? Tá. E a senhora, nesses 18 anos, esses 20 anos que vocês ficaram juntos, a senhora nunca chegou a trabalhar? Ele sempre. Tá. E depois que agora ele está preso, a senhora está vivendo como? Ah, Uhum. E como é que estão seus filhos? Estão bem? E em relação à situação do pai? A senhora chegou a contar para eles o que que fez com que para o pai estar preso? Contou? Uhum. A senhora não está podendo ir visitá-lo no presídio por conta da medida protetiva, mas algum familiar seu levou, sua sogra, algum tio? Não? ninguém. Tá, mas os seus filhos também não estão com contato com a avó, com os tios paternos? Mas por que isso? Uhum. Se hoje ele sendo solto aqui, a senhora pretende retomar o relacionamento com ele? Eu vou ver ainda. E se ele continuar preso e as medidas protetivas forem revogadas, a senhora pretende ir no presídio levar seus filhos para encontrar com ele? Eu não quero que Por quê? eu quero mesmo. Ele vai ser. Mesmo ele tendo feito tudo isso com a senhora? Eu quero que ele saia. Por quê? Tá dos filhos dele. Quero que solta ele. Ele é uma pessoa trabalhadora. E marido, ele era bom? Ele não era tão ruim assim também, não. Ele que sustenta a casa, ele que paga tudo. Dá sustento para os filhos dele. Eu quero que solta ele. Certo. A senhora ainda tem mãe? Tem- Ela mora aqui? Mora no Piauí. E seu pai? Meu pai também, eu tenho pai. Tem tudo. Tá com a sua mãe? Quem? Seu pai? Mora no Piauí. Uhum. Quando a senhora era jovem, a senhora presenciava a agressão do seu pai contra sua mãe? Eu vi. E por que que a senhora aceita? Uhum. Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma.
Ah, só para a gente terminar. O Gilberto, seu cunhado, irmão do seu esposo, a senhora conhece? Conheço, sim. Qual que foi essa situação aí que ele foi na delegacia, tirou foto, falou que o irmão dele não ficava preso porque tinha irmão? Isso aí. Coisa dele lá o quê? Por que que eu acho que tá tirando foto Uhum. desses? Quando a pessoa tá tirando foto, pensar que tá brincando. A senhora tem medo do seu marido? Então, Não? Mesmo depois de tudo que aconteceu? não tem- Tá certo. Eu agradeço o depoimento da senhora, tá? Eu não tenho mais perguntas. Pode ficar à vontade aí. Isso ela confia. Aí ele transcreveu o que ela disse. Peguei um pau e roubei dele. E ele, para se defender, roubou em mim. Você confirma isso? Foi eu e ele, os dois. Mas eu estou aqui. Você confirma? Esse roubo, como você falou que você foi com a primeira, quebrou quando você bateu nele, que hora que o roubo quebrou? Eu acho que ele já estava quebrado. Eu não me lembro mais. Não. Falei assim, vou pedir, acho que você. Incrível, querido. Beleza. Foi o dia dessa alegada agressão. O prontuário ela não quer nem ir para o hospital. Tá parecendo invertido aí, doutor. A gente vai tentar consertar aqui. Não, não tem um aplicativo, não, do projetor aí? Aplicativo não. Quer colocar aqui no meu? Aí a gente conecta o computador e passa ali. Aí, não pode. Ele vai mostrar todo o compartilhamento dela no hospital.
Esse dia que a doutora mostrou para ele, em 2022, não existe no hospital atendimento nem antes nem depois do dia. Antes do impossível, mas no dia nem depois. Não vai existir, não tem problema. Vamos passar o depoimento dela, em juízo, que está no família. É o deles. E depoimento lá, então, depoimento não tem problema, está investido. Depoimento dela, sim. Só um momentinho. Se eu ela mesmo, eu vou perguntar o que é isso. Vou dar um desse. Pode soltar aqui, doutor? É ver se tem mais um depoimento dela. Ah, sim. Vocês querem, vocês querem passar todos os depoimentos? Não, só o depoimento dela. Tá. Uhum. Só o dela. Mas é isso. Passar o depoimento todo, doutores? É que eu esqueci de perguntar para o jurado se alguém queria o banheiro, se for demorar muito tempo. Alguém está precisando ir ao banheiro aí? Senhora, podemos prosseguindo aqui. Se alguém tiver alguma emergência aí, só avisar, tá? Então, pode soltar aí. É. Então, vai ser encarregado, tá? Por esse fato. Então, responda aquilo. Esse vai ser recordado. Não adianta. Então, vamos fazer com o acordo da vontade. Boa tarde. Eu não tinha letra, eu sou jornalista, e antes de fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu lá no dia das eleições, eu vou te fazer algumas perguntas sobre o relacionamento da senhora com o família, ok? Para a gente poder entender melhor o texto que isso aconteceu. E, bom, no decorrer das perguntas, pode ser que eu faça comune, né, alguma indagação que a senhora não entenda muito sentido, mas é porque são perguntas importantes para o processo. Até que faz alguma diferença lá no processo para a gente saber que determinada informação. Tá bom? Bom, conta para mim, a senhora era casada, companheira do recurso há quantos anos, aproximadamente? 18 anos. Esse relacionamento adquiriu quantos filhos? 4 filhos. Qual que é a idade desses filhos? Eu tenho uma filha de 14 anos, tenho um filho de 11 anos, tenho uma filha de 7 anos e tenho um filho
Tem outra filha de 4 anos. Correto. E vocês moravam juntos na casa da sua cunhada? Numa casa específica da sua cunhada? O Ronildo, ele trabalhava de quê antes de ser preso? De pintor. Ele é pintor profissional. E a senhora trabalhava? Não. Às vezes eu fazia tudo bem. E é isso, mas era Sim, ali. Tá. Então, a senhora, era ele que mantinha o lar, ele que sustentava a senhora e a criança? Sempre foi assim ou não? sempre, não? Sempre. Agora, em relação ao relacionamento de vocês dois. Como que era? Sempre, ao longo desses 8 anos, sempre foi conturbado? Ou teve uma fase boa e depois começou a ficar conturbado? Como que a senhora escreve? Tá, aí aí, qual momento que tirou aí essa chave e a coisa desandou? Só foi no dia mesmo que aconteceu o negócio, mas assim, a gente ficava bebendo, né? Eu e ele. Não, aqui, olha, de informação do processo que você já tinha sido agredida por ele, que até registrou ocorrência. Isso não é verdade? Não, mas já tinha acontecido, mas não aconteceu só dessa outra vez. Tem coisa diferente. Vai ser. Sim, mas como é que a senhora fala que dizia bem, se já a senhora precisou até registrar uma ocorrência contra ele? Por que é um relacionamento que conviver bem? Depois disso, né? Tipo assim, ele é uma pessoa muito boa, mas sempre fica, né? Quando ele normal, ele sai, parece que ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa trabalhadora, ele é pessoa profissional, entendeu? O pessoal não está contando aqui para mim, eu não estou conseguindo ouvir. Né? Dona Nadia, sai falando. Questão de Tá, olha, tá mesmo. A gente tenta desligar, né? E fazer assim, melhor a internet, para a gente conseguir ouvir a história dele. Porque tá travando um pouco, tá travando um pouco. mas eu estou ouvindo. Tá. Então, vamos tentar desligar, depois pode alguma. Tá, então vamos lá. Culturalmente, o relacionamento é bom, sendo que a senhora já teve outro episódio de violência, já conheceu outro episódio de violência. O que é um relacionamento bom? Você quer viver bem? Dona Nadia, tá ouvindo aí? Estou ouvindo, né? Então, detalhe melhor como que é esse relacionamento. Já teve outra situação de violência. Onde aqui no depoimento que a senhora deu, você foi identificado que ele era defensivo de você, quando bebia, estava violento. Você para que entender melhor como que acontecia, como que tu se dava. Você quer saber o que aconteceu no dia? Não, no dia, eu já vou perguntar para a senhora. Antes, eu quero saber sobre como que era o relacionamento de vocês. Se ele era todo grosseiro, ignorante, violento, porque sem essa informação do processo, que a senhora já teria registrado uma ocorrência de violência passado, e no seu depoimento mostra aqui que a senhora informou que ele era grosseiro quando bebia ficava violento. Só quando ele bebia, mas assim, ele nunca chegou a pegar as coisas comigo para mim, não, né?
Essas coisas não. Aí, muito benefício. Tá. Então, conta para a gente como que foi esse direito dessa questão que a gente está apurando hoje. Dessa última, Essa última, a senhora disse que vida pega essa última. dessa agora começou assim, eu fui para casa, a gente brigou por causa de, assim, a gente discutiu por causa de besteira, né? Eu mais estava bebendo, os dois, né? E aí a gente começou a discutir, né? Aí ele começou a falar comigo, começou a querer me bater, aí eu fui pegar o pau e arrumei. No que eu peguei o pau e arrumei nele, aí ele estava defendendo um bolo em mim, aí eu caí e eu não sei, mas não foi que quando eu caí, não foi na hora da briga que eu caí e tossi meu pé e ajudei a cabeça. Aqui, coisa que me acha que é cabeça. Excelência, muito obrigado. Senhor doutor. Adiante. Eu gostei do depoimento que você estava no hospital. Você estava na maca. Foi nesse dia que você estava com o tornozelo quebrado? Você estava deitado por quê? É porque eu quebrei o pé. Porque quebrou o pé. Você ficou no hospital porque ele não algum ponto na cabeça ou porque quebrou o pé? Na verdade, eu não fiquei no hospital, eu vim embora no mesmo dia. Eu só tive o atendimento lá e vim embora. Não deu nada, não, lá. Você estava deitado naquele dia, você estava com o pé quebrado. Isso, eu tossi o pé. No chão. A senhora caiu com a cabeça no chão? O documento está invertido ali, doutores, mas qual parte que os senhores querem? Que a gente pode ler aqui ou mostrar para os jurados? Tá. A professora confirma as seguintes perguntas que a senhora teria respondido esse formulário aí. Ao responder o que esse formulário dele, respondeu que uma pessoa que nunca ameaçou a ela e alguns para o povo contato. A senhora confirma? Ele nunca ameaçou. Não, ele nunca ameaçou meus filhos, nem eu. Nunca na vida. Por entender, a senhora disse que ele não viu. A senhora não tem madura, cortamento, estrangulamento, tiro, afogamento, fatal.
Não, O item 4, a senhora afirmou que o agressor nunca obrigou a ter relações sexuais ou a praticar atos sexuais contra a sua vontade. não, O item 6, a senhora afirmou que o agressor nunca, letra A, se algo parecido com a frase, se não for mim, não será de mais ninguém. não, Letra B, nunca a perturbou, perseguiu ou vigiou nos locais que frequenta. nunca, Letra C, nunca a proibiu de visitar familiares ou amigos. não, também não, D, nunca a proibiu de trabalhar ou estudar. não, também não, Letra F, nunca fez telefonemas, enviou mensagem pelo celular ou e-mails de forma insistente. não, Letra F, nunca impediu de ter acesso a dinheiro, conta bancária, outros bens como documentos, carro, etc. também não, Letra G, nunca teve outros comportamentos de escudo excessivo, controle sobre a vítima. não, H, nunca foi ir ao médico ou pedir ajuda a outros profissionais. não, também não, Também no item 3, é 3 assim, a vítima afirmou que o agressor nunca usou ou ameaçou com arma de fogo contra ela, não tem fácil acesso a uma arma. não, O item 14, a vítima afirmou que nunca ameaçou ou agrediu seus filhos, outros familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou animais. não, Muito obrigado, senhor. Verdade, doutor. A revogação vai confio. Uhum. Então, esteve lá no Ministério Público, Teve sim, foi desde 1980 a 02. Sem mais, né? Beleza. Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta para a dona Naidiana? E podemos encerrar? Minha dela. Muito bem. Dona Naidiana, é isso, então. Agradeço o comparecimento da senhora. A senhora está dispensada. Um bom dia. Se a senhora quiser ir para casa, pode ir. Se quiser ficar assistindo na plateia ali, pode ficar à vontade também, tá certo? Bem, a senhora é Maria Delvani? Dalvanei. Isso, está escrito errado aqui para mim. Desculpa. Maria Dalvanei Martins Campos, não é isso? Muito bom dia, dona Maria. Dona Maria, a senhora foi indicada como testemunha nesse caso aqui, em que o réu é o senhor Ronildo Bispo e a vítima é a dona Naidiana da Rocha. A senhora é parente de algum deles? Não? A senhora é o quê deles? Vizinha, né? Tá certo. A senhora vai ser ouvida como testemunha compromissada, tá certo, dona Maria? Responder somente a verdade ao que for perguntado aqui. Dona Maria, aqui de acordo com a denúncia, no dia 7 de janeiro de 2024, lá na residência da quadra 510, conjunto 11, lote 24, o seu Ronildo tentou matar a dona Naidiana. Aqui, de acordo com a denúncia, a princípio agredindo-a com uma panela e depois com um pedaço de madeira. A senhora presenciou esses fatos aqui? Não. A senhora se recorda dessa data? A senhora só ou chegar para cá ou puxar o microfone para ficar um pouquinho mais alto aqui. Pode falar. Me recordo. Tá dando para ouvir? Ou Uhum. não? Pode prosseguir. Eu estava chegando de viagem, era por volta, não lembro mais ou menos, eu acho que umas 5, quase 6 horas de viagem com meu filho, minha nora e meu neto. E no dia 6 foi aniversário da minha nora, e minha filha fez uma surpresa,
fez uma tortinha para ela. E assim que eu cheguei de viagem, liguei para minha irmã, que também mora na mesma rua, para eles virem para a gente cantar o parabéns. Quando ela veio, ela mora abaixo, eu moro acima da casa deles e ela abaixo, mas na mesma rua, né? Só que eu do lado esquerdo e ela do lado direito. E aí, quando ela bateu no portão que eu abri, ela falou. Aí ela entrou, ela falou: eu tô vendo uma movimentação estranha. E aí eu pedi para ela entrar e eu ouvi gritos. Quando eu saí lá fora, no portão, porque é só 3 casas, eu moro na casa 20, né? E ele, eu acho, na 23, não me recordo. Eu vi só pessoas entrando e saindo, né? E gritando. Aí quando eu desci correndo. Quando eu desci correndo, que eu cheguei no portão, estava aberto o portãozinho, né? Não era o grande. E aí eu vi só o que aconteceu antes, não sei. Eu estou falando o que eu vi, o que eu presenciei. Foi ela estava caída no chão e eu vi ele em cima dela. E aí eu gritei. Falei, sai de cima dela. Ele levantou, passou por mim, ele não falou nada comigo, não me agrediu com palavras, com nada. E foi até a direção do portãozinho. Eu cheguei perto, eu muito nervosa, vi ela caída em cima de uns cacos de vidros. Eu acho que foi alguma coisa que tinha, eles não sei o que aconteceu antes, ela estava caída. Eu cheguei, chamei, ela não respondeu. O meu intuito foi sair correndo, gritando, pedindo socorro para chamar o bombeiro, a SAMU, e fui até a minha casa. Eu me recordo, na hora do desespero, eu tenho uma vassoura que fica na garagem, meu filho colocou um cano, porque eu tenho problema de coluna, para não ficar abaixada para limpar o chão. Eu me recordo, meu intuito era chegar lá e tentar evitar uma tragédia. E quando eu cheguei, ela continuava deitada, e eu chamei, ela não respondeu, e aí eu saí de novo pedindo socorro, gritando. E já tinha muito popular na rua, muita gente na rua mesmo. Rapidinho, encheu de gente. Eu me recordo que ele tentou, aí ele foi abrir o portão. O que eu falei para ele não sair. Ele abriu o portão, entrou no carro, deu ré. Aqui, a casa ali era o cenário da cena. Aqui o portão, assim, o portãozinho, né? E ele abriu o portão e entrou no carro. Eu lembro que eu peguei na porta do carro e pedi para ele não sair. Ele deu ré, foi até o portão da vizinha, um portão vermelho na época, hoje não, acho que está laranjado. E eu pedindo para ele parar, com medo dele bater no portão. E na rua, aqui, para sair, era assim, tinha muita gente. E tinha um quebra-mola. No que ele foi, eu desequilibrei e caí. Foi aonde ficou as machucadas em mim, mas eu acho que ali ele não teve intenção de. É o que eu penso hoje, depois de tudo, um ano, que ele estava ali tentando sair daquela situação. Foi isso que eu me recordo. E aí depois, nos cacos, depois que ele saiu de carro, vários procurados jogaram coisa no carro, tijolo, muita coisa, pedindo para o pessoal não fazer isso, né? Tentando evitar mais aquela situação, uma situação muito triste, porque eu conheci ele, conheço ela, é uma casa da irmã dele, que sempre morou lá há muitos anos, sempre me dei bem com todos, ele, quanto a família dele, sempre me respeitou. Desavença de casais, eu não presenço, eu saio de manhã, chego à noite. Sempre que eu encontrava ele no final de semana, nunca me faltou com respeito. O que eu vi foi isso. Só que é uma cena muito triste. Certo. A senhora chegou e disse que viu ela deitada, né? E o Sim. seu Ronido em cima dela. Uhum. A senhora viu alguém agredindo alguém? A senhora Não, chegou a porque ver? eu cheguei, ela já estava lá. Eu achei, no meu ponto de vista, eu pensei que ela estava morta, que ela não respondia, porque eu não cheguei perto para pegar nela, eu só perguntei. Quando que ele saiu de carro, que o bombeiro, a menina, alguém conseguiu falar com o bombeiro falou comigo, né? Porque eu fui a primeira que cheguei lá depois do ocorrido, né? Que as pessoas só entravam e saíam gritando. Eu falei com o bombeiro pediu para eu tocar nela. Quando aí fui seguindo as orientações. Eu lembro que ele pediu para a gente retirar ela dos cacos, ver se não tinha nada, né? Eu olhei, não tinha, peguei uma manta, não sei, florida que estava lá,
Que tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. Corri, e aí chamei alguns homens, que ela é grande, né? Ela é bem grande, e 2 homens, ou foi 3, tentaram pegar. Nessa hora que pegou no pé dela, na perna, e ela deu um gemido, reagiu, né? E aí eu conversei com ela, e o bombeiro, ela está conversando, aí ela começou a conversar, perguntei o nome dela, repetindo o que eles lá estavam me falando. E aí ela pediu para eu não sair de perto, eu não saí até o bombeiro chegou. Aí quando o bombeiro chegou e a polícia chegou, fiquei lá um pouco ainda que eles pediram, e aí depois disso ela foi o médico e enfim. Bom, doutora promotora, passar para a senhora, pode ficar à vontade. Tá certo. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Eu quero só verificar alguns detalhes aqui. Embora talvez para a senhora não faça muito sentido, mas para a gente entender melhor como que aconteceu, eu vou te fazer algumas perguntas para a gente esclarecer melhor alguns pontos, tá? Tá. Esse portão da casa deles, como que era? Era um portão que ele é inteiro fechado, ele tem algumas gretas assim que você consegue ver. É um portão que a metade é tampada e outra metade é aberta. Olha, eu não tenho muita certeza. Ele é um portão fechado. Uhum, Eu não me recordo se em cima tem alguma coisa, mas a parte dele, assim, é fechado e é de cadeado, tá? uhum. Porque tem um negocinho lá do cadeado, eu vi, e o portãozinho. É um portão, não é um portão muito novo, conservado. Já é um Sim, mas quem está de fora consegue ver o que está acontecendo dentro do lote? Não, senhora, não dá Uhum, de ver. Só dá de ver se entrar, igual eu via no portãozinho pequeno aberto, uhum, ressalto. O portão estava fechado, que estava aberto. Quando eu cheguei, estou falando uhum, quando eu cheguei. uhum. Quando eu cheguei, estava aberto o portãozinho e saí correndo de casa e o pessoal entrando e saindo nesse mesmo portão. Parece 2 pessoas saindo ao mesmo tempo e gritando. Quando eu cheguei, foi essa cena que eu vi. Tá. Bem, não sei. Porque quando eu cheguei foi muito rápido. Ela deitada e ele lá. Aí quando eu gritei, ele estava assim, né? Quando eu gritei, ele levantou. Ele levantou e foi até o portãozinho que estava aberto. Sim, esse portãozinho, então, ele também ele é todo tampado, só que ele estava aberto na hora que a Estava senhora aberto. chegou. Uhum, estava aberto. Tá, então lá da rua, da calçada, dava para ver mais ou menos alguma coisa acontecendo lá dentro. Ou Sim, não? isso depende, porque ó, a rua tá aqui. Aqui é a rua. Tem Uhum, casa do lado de cá e casa do lado de cá. Eles moram aqui. Um uhum, portão normal que abre uhum, aquela parte, se a pessoa tiver do lado aqui, o vizinho daqui, se chegar, dá de ver. uhum. Já do lado de cá já não dava de ver, porque o acontecido foi. Pra cá. Uhum. E Uhum. quem estava de frente também não dava de ver, só se aproximasse do portão, Tá, bem próximo mesmo do portão. tá. A senhora disse que ficava esse movimento, gente entrando e saindo. As pessoas entravam e saíam, mas ninguém se aproximava? Ninguém, pelo menos que eu cheguei, não. Uhum. Quando eu cheguei no local, só estavam os 2. Sim, então a senhora foi a primeira a se aproximar, Foi a primeira, efetivamente. sim, Aham. sim, que eu, naquele exato momento, sim, eu não sei se antes de eu Uhum. chegar, alguém foi Já tinha até lá, já aproximado. tinha aproximado. Eu estou falando quando eu Quando a cheguei. senhora viu a cena, o que que a senhora gritou? Eu pedi para ele sair de cima dela. Tá. Ela estava caída no chão de barriga para cima ou barriga para baixo? Quando é assim, barriga, acho que foi de barriga para E ele cima, estava como? em cima dela, caída, Hum, vamos supor, a cabeça dela estava para lá hum. e ele. Eu não sei se eu não dá assim para saber precisamente se ele estava deitado ou sentado. Essa parte eu não me Mas lembro. a senhora se lembra que ele estava em cima dela. Estava. No depoimento que a senhora deu na delegacia, a senhora disse é, que na hora que chegou lá, né, Uhum. é, viu o Ronin em cima da sua companheira desferindo golpes em seu Sim, igual eu tô rosto. falando assim, ele estava Tá. com a mão assim. Agora eu não sei se era com alguma coisa, porque não deu para me ver o que que Sim, era. mas os golpes a senhora não sabe se Não, era eu vi ele, soco. ele estava assim, Uhum. nessa
Não, mas eu não sei se ele estava já golpeando ou fazendo alguma coisa. Até porque depois eu não vi ela já um tempo depois, não sei se ela estava com ferimentos Uhum. na cabeça ou no rosto. Tá, tá certo. Aí a senhora disse que viu o Roninho em cima da companheira, desferindo golpes em seu rosto, momento em que gritou para que Ronildo parasse. Sim, Foi essa? foi Pa- isso. Parasse porque estava matando Uhum, Naidiana. Então, aí a senhora foi e gritou, aí ele foi e levantou. levantou. Ele levantou. Polícia. Ai, doutor, toda hora tá difícil isso, pelo amor de Doutor, Deus. olha Você só, tem que aprender a respeitar o tempo de fala das pessoas. o que está nos autos pode ser mencionado, doutor. Aí o valor probatório, depois o senhor explica para os jurados. Tudo bem, doutor, pelo amor de Deus, pelo amor de Santo Cristo. Espera o tempo de fala do senhor. Isso é um absurdo. Isso aí é uma atitude machista. Sabia que o senhor fica me interrompendo o tempo todo. Eu queria saber se fosse um promotor que tivesse sentado aqui, se o senhor ficaria também interrompendo ele. Porque a palavra de uma mulher não pode ser validada. Da outra vez eu já pedi para o senhor me respeitar e esperar o seu momento de fala. Agora, novamente isso. Eu só estou pedindo Isso é um absurdo. Tudo bem, eu estou cumprindo a lei de acordo com o meu entendimento. E o senhor está aí todo resignado por conta do seu entendimento. Tem que ser o entendimento da lei, não? Tudo bem, então na hora que o senhor for falar, o senhor chega e fala assim: o meu entendimento da lei é Eu esse. não sei falar isso. Eu só sei obedecer a lei. Tudo bem. Então, se você quer obedecer à lei, a primeira coisa que o senhor tem que obedecer é que o senhor não pode ficar interrompendo as pessoas desse jeito. Eu pedi de acordo com a lei, eu peço pela ordem. E a lei fala que pode. Mas, doutor, ó, o que está no processo pode ser lido para os jurados, para as testemunhas, enfim. E a testemunha está esclarecendo se ela falou ou não. Então, eu não posso. Olha, na hora que vocês fizeram as perguntas, eu fiquei calada o tempo todo, mesmo discordando de várias perguntas. Por quê? No meu momento de fala, eu vou explanar a minha visão e vocês não têm tempo disso também. Não feriu a lei. As minhas perguntas... No meu entendimento, sim. Porque na hora que vocês foram ler lá as perguntas do relatório técnico que ela respondeu na delegacia, vocês só perguntaram o que é interessante para vocês. Não mostraram tudo, todas as respostas. Doutor, convenhamos, numa boa, eu já não aguento mais ser desrespeitada aqui. Eu respeito vocês, eu não interfiro no momento de fala de vocês, eu entendo que isso aqui é um debate, eu tenho uma visão, vocês têm outra visão, e tá tudo bem. Agora, o senhor fica o tempo todo me interrompendo. Atitude machista essa. Duvido que se fosse um homem que tivesse sentado aqui, o senhor ia ficar o tempo todo aí, interrompendo. Doutores, não tem ninguém induzindo a testemunha a nada. Pelo menos eu não vi ninguém fazendo nenhuma pergunta que pudesse induzir a resposta. Agora, se há alguma, se a parte. Doutor, mas isso precisa ser esclarecido. Se uma coisa está escrito num depoimento e ela fala diferente, mas aí o senhor pode explicar isso, doutor, na hora da exposição. Explicar qual o valor do depoimento do inquérito, da primeira fase, daqui, etc. Entendeu? Pode prosseguir, doutor. Ok, voltando. Aqui a gente fica até curiosa para saber se essas interrupções são propositais para a gente perder o raciocínio, entendeu? Mas Não, mas eu lembro bem o dia e eu não vou ser. Aqui eu tô falando o que eu vi, Claro, no momento e é que eu só vim. isso. Eu vim aqui, eu saí do meu trabalho, eu trabalho. E tô aqui porque eu fui intimada a vir. Então eu Claro, quero e aqui a gente respeito só para eu quer responder o esclarecer. que eu vi, porque não é uma situação fácil, tá? Sim. Não é a situação fácil. Então, assim, da mesma forma que eu respeito o senhor, eu exijo respeito para eu responder o que ela perguntar. E eu vou responder o senhor também, tá bom?
Pode prosseguir, doutor. Bom, aí, recuperando aqui o raciocínio, a senhora foi, gritou e ele foi e levantou. Ele levantou. Aí, quando ele levantou, foi em qual momento que ele entrou no carro e saiu? Foi nesse momento? Não, nesse momento, não. Ele levantou e foi em direção ao portãozinho. E eu saí correndo, foi a hora que eu pedi ajuda. Gritei, pedi para chamar bombeiro, chamar SAMU, chamar a polícia. Foi isso que eu me recordo. E a fala de eu falar que ele está matando ela, pode ser, o intuito da gente ver ali uma cena, não sei se algum de vocês já presenciaram, é um desespero tão grande, porque eu conheço os dois há muitos anos, né? Tem filhos, os meninos eu vi grávida desde a primeira, da Micaele, tem um menino, acompanhei a luta da doença do filho dele e dela também no hospital, e a gente lutando para sair o diagnóstico. Então, é uma vida. Eu não estou aqui para condenar Roninho, ou defender Leidiano, ou condenar Neidiano, né? Eu estou aqui para falar o que eu vi naquele momento, tá? E aí, essa fala que está aí questionando, que eu falei, ele está matando, possa ser que eu tenha falado no momento de desespero, que saiu, você está matando ela, né? Uma forma também dele levantar, talvez não estava nem consciente de, estou fazendo algo de errado. O intuito é esse, tá bom? Não, claro. Eu só estou aqui para esclarecer, não é para te induzir a falar nada, até porque Eu a senhora sei, que estava lá e a gente precisa do que a senhora vivenciou. E eu vou fazer isso. Certo. Com clareza e verdade, tá? Isso. Aí a senhora foi, saiu, foi pedir socorro. E aí? E aí, quando eu retornei, ele estava abrindo o portãozão. Não lembro se era com chave, eu sei que ele estava tentando. Recordo que o portão é ruim para abrir. Ele é pesado, tá? Porque ele demorou muito para abrir esse portão. Eu, no meu ponto de vista, Maria Dalvanei, conhecida como Del Campos, lá na minha região, o pessoal, todo mundo gritando meu nome para eu fazer alguma coisa, porque... E aí, quando eu cheguei, que ele abriu, eu não queria que ele saísse de lá para prestar socorro a ela, porque eles tinham o carro, né? Nesse sentido também, de ajudar os dois, porque não é fácil. E aí eu lembro que ele saiu e eu segurando a porta do carro, só que o carro, algumas pessoas, não sei quem foi, porque foi muita gente, quebraram o carro, jogando tijolo, quebrou. A parte do motorista eu não me recordo, porque o pessoal que estava na calçada do Portão Vermelho jogando pedra do outro lado também do passageiro, e do lado que ele estava, só estava eu segurando a porta do carro para ele não sair, porque tinha muita gente onde ele ia passar o carro. Aí foi nesse momento que o carro esbarrou, encostou na senhora e a senhora Encostou caiu? em mim e eu caí. Tá, só para entender. Quando a senhora disse aqui para o juiz que ele não teve a intenção, foi a intenção de atropelar a senhora? Eu acredito que sim. Eu acredito, não, eu tenho certeza que sim. Foi no queria era sair da dessa situação. E eu até acho, se ele tivesse lá, podia ter acontecido uma coisa pior. Porque o pessoal estava muita gente muito revoltado, entendeu? Tanto é que fez sim, o carro dele. Tá. A senhora disse sobre o linchamento lá que a população... Isso, nesse sentido. Ok. Bom, agora falando sobre isso, aí a senhora voltou, na hora que ele foi embora, a senhora voltou para junto da Naidiana? Sim, voltei para junto dela, chamei ela não respondeu, né? Aí, quando eu falei com o bombeiro, que tirou ela de cima dos cacos, era muito caco de vidro, acho que era um espelho. Pelo que o pessoal fala, depois eu conversei, ela falou que era um espelho. Não sei se eles brigando, caiu, não sei o que aconteceu. Ele pediu para eu ver se estava, como que ela estava. E aí que me aconselhou para tirar. Eu falei, certeza, ele, certeza. E aí a gente conseguiu tirar ela dos cacos de vidro. Ela chegou a contar para a senhora o que tinha acontecido? Ela pediu socorro? A senhora disse que ela falou que era para a senhora ficar junto dela, né? Aí, quando o pessoal, de novo que eu vou falar, quando pegou ela, que eu arrumei os homens para pegar ela, aí ela não estava falando nada. Quando pegou na perna dela, foi aí que ela reagiu. Ela gemeu e falou algo. E aí eu falei para ela ficar calma, que eu estava lá.
E aí ela pediu para eu não sair de perto dela. E eu fiquei até. Não sei se ela se recorda disso, mas eu me recordo. E eu fiquei com ela até o bombeiro levar ela. E durante esse tempo em que a senhora ficou com ela, ela chegou a dizer, falar alguma coisa? Não, não, não. Ela disse. Aí depois ela foi. Ela pediu água e eu não dei água. Eles falaram para não dar água. E eu conversando com ela, ela só falou que estava doendo muito o pé. Ela não falou, até hoje, ela nunca me falou nada Certo. sobre esse assunto. E eu, para não sei o psicológico dela, porque eu fiquei ruim, é, é, eu nunca toquei no assunto. E ela também mudou de lá, né? Ela não mora mais lá. Assim que ela saiu do hospital, ela nunca mais ficou lá, não. Aí foi para casa de conhecidos, não sei. Eu sei que ela não está mais lá. De vez em quando eu vejo ela, mas quando Tá. desce da parada, é isso. Eu nunca toquei no assunto. A senhora disse que a senhora ficou ruim, mas é o quê? Psicologicamente? Sim, devido a ver a situação, né? Devido a ver a situação ali. É uma cena triste. Tá, o que que a senhora via? Tinha muito sangue? Ela estava ensanguentada? Tinha um pouco de sangue, sim. Tanto é Uhum. que no momento que a gente colocou ela, coloquei uma manta verde estampada, e aí alguém tirou uma foto minha, eu com ela, e aí colocou no recanto, alerta, não sei. E eu pedi para que eles tirassem, porque ficou a cena assim, esquisita quando a gente via e eles tiraram. Não ficou muito tempo, porque eu acho uma falta de respeito ter feito isso num momento de desespero, a gente ali, as pessoas fazerem isso. Ok, então sobre o fato, eu já esclareci as minhas dúvidas. Agora, eu gostaria de falar conversar com a senhora sobre a convivência deles. Eu sei que isso é algo muito particular, que a gente não é a vida privada deles, mas a senhora já chegou a ouvir ou ver alguma briga deles? Não, senhora. Não? Ver e ouvir, não. Ver, eu vi as pessoas falando o porquê. Eu saio muito cedo e chego em casa já à noite. E finais de semana eu faço trabalho social, então via ele assim no sábado à tarde ou no domingo, mas eu nunca presenciei essas brigas deles. Mas existem relatos de vizinhos que ficam em casa que eles brigavam, né? Aí também presenciar, não. Tá. Presenciar, não. Muitas das vezes eu estava passando, eles estavam lá ouvindo música, tomando uma cervejinha, assando uma carne, me chamava. Eu, não quero insistir. Eu entrava, como eu falo, ele e ela. Ele sempre me tratou com respeito e ela também. Sim. Nunca vi, nunca presenciei nada. Mas o que que a senhora, então, ouvia das outras pessoas? Isso, que eles brigavam, né? Brigavam muito. Agora, só para esclarecer, tá? E aqui eu vou passar a palavra para a senhora, é que no seu depoimento na delegacia está escrito o seguinte, que a senhora informou que as brigas entre o casal são frequentes e que Ronildo apresenta comportamento agressivo, fazendo uso constante de álcool, que já ouviu de outras pessoas que Ronildo também faz uso de drogas, mas que a senhora nunca viu. E que, quanto às lesões apresentadas, a senhora não quer seguir adiante, porque a senhora entende que não foi proposital. E aí? Tá. Sobre o que esse comportamento violento, eu não falei dessa forma. Como eu falei para a senhora, eu nunca presenciei a briga dos dois. Isso daí eu não falei. Eu falei que as pessoas na delegacia até me perguntaram que se ele usava algum tipo de droga. Pode olhar que tá aí. Eu falei, eu nunca vi. A única coisa que eu vejo é ele tomar cerveja, bebida. E eu não falei que ele era constante, não. Até relatei que ele sempre, eu vejo ele trabalhando, sai de manhã, chega de noite. Mas aconteceu isso. A delegada até fez uma observação. Maria, mas é esse mas que as coisas acontecem. Entendeu? Eu não falei que ele é violento, não, até porque eu nunca vi. Eu ouvia falar as brigas deles, parece que teve um caso antes deles brigarem, ela machucou o pé, não sei se foi correndo. Isso assim, mas eu presenciar, eu nunca presenciei, não, doutor. Tá.
E a senhora já chegou a conversar com ela sobre, não sobre esse fato, porque logo depois ela mudou, mas alguma coisa sobre a vida privada deles antes, sobre as brigas? Uma vez, bem lembrado, isso daí não falei na delegacia. Uma vez que eles brigaram, e aí parece que. É porque assim, brigava e a gente via que eles se brigavam e daqui a pouco estava ali se amando. Não tem nem porquê, a gente não pode nem fazer nada. Aí, naquele momento de raiva, ela vem falar. Uma vez eu falei para ela que só dependia dela, né? Se eu estou numa situação, a pessoa, se eu sei que eu não dá certo, briga demais, eu vou continuar? Eu não vou continuar. Eu falei, ó, isso depende de você, porque eu não sou de estar intrometendo na vida dos outros. Infelizmente, naquele momento, naquele dia, tinha acabado de chegar de viagem e presenciei essa cena. Sim, mas quando você teve essa conversa com ela antes, ela respondeu o quê? Quando a Não, senhora que ela ama o galego, ela chama ele de galego, que ela ama o galego e tem os filhos. E assim, também não vou julgar ela, porque são 3 meninas e um menino. A menorzinha deve ter 3 anos, né? Cecília, a mais velha é a Micaela, veio. Esqueci o nome do menininho. Danilo. Não, mas Vem Maria Eduarda e vem a Cecília. Só esqueci o nome do menininho, do rapazinho, que é o segundo. Mas e quem a gente vai falar o quê? Mas eu nunca me envolvi nesse mérito, não, porque eu já passei por isso e coube a mim tomar a minha decisão. E hoje eu estou aqui. Entendeu? Mas infelizmente foi uma cena muito triste. tá certo. Ó, eu agradeço o depoimento da senhora. Tem alguma outra informação que a senhora gostaria de acrescentar, que a senhora repute importante, que não tenha falado na delegacia, ou então não tenha falado aqui na primeira audiência, que a senhora fez foi com outro promotor? Não tenho, até porque eu pedi que ele tivesse presente para ele ouvir o que eu estou falando para parar, porque cada um fala uma coisa, um disse e me disse. Então, não tenho mais nada a dizer, como eu já ressalto, que sempre morou lá, tá? Eles sempre moraram lá, era irmã, é a casa de família, sempre morou todo mundo junto. E eu nunca tive problema nenhum com eles, nenhum deles. Tá certo. Nem com ele, nem com ninguém. Eu estou aqui hoje exclusivamente para esclarecer esse episódio acontecido entre ele e a Naidiane. Tá. Em relação a tudo que aconteceu, a senhora já fez algum tratamento, tomou algum remédio, procurou a religião, algo assim? Não, tratamento não, mas eu fiquei assim vários dias machucada, foi muitos arranhões e continuei o trabalho normal, mas várias noites assim eu fiquei aquele pensamento na cabeça, aquelas coisas, aquela cena na cabeça. É um gatilho, assim. É aquela coisa que vem, vai, mas passou, tá passando, graças a Deus. É porque também é muita coisa, né? Tá certo. Eu agradeço o depoimento da senhora, tá? Eu não tenho mais perguntas. Senhores, podem ficar à vontade aí. Perguntas? Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta para a dona Maria aqui? Podemos encerrar então? Beleza. Dona Maria, era isso. Muito obrigado mais uma vez pelo comparecimento da senhora. Eu sei que é cansativo aqui, mas a gente precisa da colaboração das testemunhas para levar os trabalhos aqui adiante. Então, a senhora está dispensada. Um bom dia. Obrigada. Até. Bem, policial, aqui é uma acusação de tentativa de homicídio contra o Ronildo Bispo da Gama. E a vítima é a dona Naidiana da Rocha Costa. É uma ocorrência no dia 7 de janeiro de 2024. O senhor é policial militar, não é isso? Então já sabe, ser ouvido como testemunha compromissada. O senhor sabe de qual ocorrência aqui se trata? Lembro, sim, senhor. Tá, o que o senhor se recorda desse dia? Eu lembro que a gente foi chamado para uma ocorrência, né, de Maria da Penha. Quando a gente chegou no local, já tinha ocorrido tudo. A senhora estava no chão,
ensanguentada. Eu lembro que o local ali, que era na frente da casa ali, estava tudo bagunçado e o autor havia se evadido num carro dele, né? E que os populares tinham quebrado parte do carro dele antes dele se evadir. Aí a gente chamou o bombeiro e ficou aguardando no local, passou os dados do veículo para as outras viaturas, mas ele não foi localizado no dia. Certo. Qual que é o estado da senhora? Eu lembro vagamente, eu lembro que ela não conseguia falar direito, estava com dificuldade de se comunicar, estava com bastante sangue. Uhum. E o senhor já conhecia os envolvidos aqui? O Não, acusado, o senhor. senhor Ronildo, a dona Naidiana, de outras ocorrências? Não me recordo de ter atendido outra ocorrência com eles, não. Certo. Bom, doutora promotora, passar para a senhora. Fique à Excelente. vontade. Bom dia, policial. Bom dia. Quando vocês chegaram, o que os populares relatavam para vocês, o que tinha acontecido? Eles só falaram que o senhor tinha agredido a senhora e que ela estava em estado grave. Aí estavam tentando ajudar ela lá e só isso. O senhor chegou a conversar com ela? Eu Mesmo lembro que ela ela não... estando ali debilitada, o senhor se recorda de ter tido algum diálogo, ela falando alguma coisa? Eu não me recordo. Não me recordo. Certo. E em relação a essas agressões, os populares, eles falaram como que teriam sido essas agressões? Eles tinham falado, eu não lembro exatamente, não sei se tinha sido um pedaço de pau, de ferro. Eu lembro que estava tudo quebrado na frente da casa, assim. Tá. No local onde ela estava, o senhor disse que estava tudo quebrado. Quais objetos que o senhor se recorda Isso que eu não tinham vou me ali? lembrar. Não vou me lembrar, tem muito tempo. Eu lembro que estava bem bagunçado, sabe? Assim, indícios de briga no local mesmo. Tá certo. Eu agradeço o depoimento do senhor. Eu não tenho mais perguntas. Senhores, pode ficar à vontade. Sem perguntas. Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta para o policial aqui? Não? Podemos dispensá-lo, então? Tudo bem. Policial Guilherme, era isso. Então, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Tá certo? Está dispensado. Um bom dia, bom trabalho aí para o senhor. Obrigado. Bom dia para os senhores aí. Bom trabalho, bom serviço. Obrigado.